Pai querido Senhor, nessa manhã, Pai, nós estamos aqui sedentos, Deus, pela Tua palavra, Senhor. E nós já cremos que o Senhor já colocou no coração dela, Pai. Senhor, enquanto ela está aqui ministrando a palavra, Pai, visita a casa dela, Senhor. Visita os delas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai amado. Pai, visita com a Tua glória, com a Tua presença. Vai quebrando todo laço, Pai, porque Tu és Deus que cumpre as Tuas promessas, Pai. Senhor, que o Senhor a tome pela mão direita, Senhor, e que aonde ela colocar a planta dos pés dela, Senhor, seja um lugar abençoado, Pai. Usa ela poderosamente nessa manhã, em nome de Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eita glória, estou feliz demais de poder estar aqui, né? Adorando a Jesus nessa manhã. Eu confesso que eu fiquei esperando as irmãs do pandeiro hoje, viu? Vocês me deixam mal acostumada e aí depois eu fico querendo sempre. Só não vou vir à noite para ver o pandeiro porque eu já tenho agenda, senão viria. Vocês são... Eu não sei, eu acho que vocês não são desse planeta, essa é a verdade, né? Cadê o pastor Davi? O pastor Davi saiu? Pastor Davi, o senhor está devendo fazer um hino aqui no fim, hein? Tá faltando o senhor aqui fazer aquele fundo para quebrar tudo, né? Fez ontem, vai fazer hoje para quebrar tudo aqui depois no final. Deus abençoe, o senhor é uma bênção. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Pastora, Deus te abençoe, você mora no meu coração, sem palavras. Jesus já se faz presente. Louvar a Deus pela vida das minhas amigas. Tá aqui 3 meninas comigo, né? Falo meninas porque tá uma meninona também. Minha amiga, uma parceira, eu amo sua vida. E também o Senhor me abençoou com 2 intercessoras. E não se engane, não é as irmãs do coque, mas 2 adolescentes que se disponibilizaram e disseram: Maria, a gente quer estar indo com você para interceder por você nas agendas. E isso prova que essa geração ainda tem solução. Que Deus abençoe, eu amo vocês, tá bom? Eu tenho uma palavra de Deus para o coração do povo de Deus. Trago a saudação do meu esposo, tá bom? Amo a vocês demais. E vou avisar, viu? Eu vou fazer uma caravana com uma van. Eu vou trazer um povo lá de Sumaré para vir aqui dar uns glória com vocês. De verdade, verdade. Mi maior, meu filho. Dá um tom aí, Mi maior. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Declara. Declara. Maranata, eu já coloquei as minhas vestes e estou só te esperando. Vem dançar, seus olhos são como chama de fogo, na sua coxa escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Morreu como um cordeiro mudo, ressuscitou como um leão, e ele voltará buscar uma noiva lavada e remida pelo sangue. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, e que era lindo assim. O meu noivo esperado, e eu abro a minha casa e pode morar. Agora pode morar aqui e pode
Oh glória, oh glória. És adorado, és adorado, Jesus. Sentado, sentado, pode ser sentado. Sentado como você está. Vamos ler a palavra. Ler alguns versículos. Você fica em mim maior mesmo, meu filho, tá bom? Não pode morar aqui, tá bom? Tamo junto? Oh glória. E a palavra de Deus está escrito Apocalipse, capítulo 22, 17. Quem encontrar já vai abrindo. Oh glória. 22, 17. Que está escrito: e o Espírito e a esposa dizem: vem. Agora abra comigo no livro de Mateus, capítulo 25, e o versículo 1 em diante. Oh glória. Oh aleluia. Que presença é essa? Mateus 25, versículo 1. Quero dividir aqui uma palavra que está escrito: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Mas as prudentes responderam, disseram: não, para que não seja a nós que falte a vós, ide antes ao que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E o versículo 12: e ele respondeu e disse-lhe: em verdade vos digo que não vos conheço. Somente daqui. Quando eu recebi o cartaz com o tema, eu fiquei contente, porque de fato eu gosto muito do assunto arrebatamento. Eu gosto muito do assunto vinda. A verdade é que um cristão que não gosta desse assunto é que tem alguma coisa que precisa ser resolvida. E eu falando com o Espírito Santo dizia: mestre, fala em que parte, o que é que o Senhor quer que eu fale? Ele disse: fale sobre isso. O Senhor Jesus, o meu Jesus e o seu Jesus, eu quero ser muito simples. Ele tinha um público, e o público a qual ele ministrava tinha os sábios, tinha um público mais simples. E quando o público era mais simples, e quando ele queria ser muito direto, ele usava uma parábola, que é uma narrativa alegórica, que transmite uma mensagem. Jesus está dando um dos seus sermões, falando acerca da vinda, acerca do arrebatamento, até que alguém pergunta e diz: e como será? Como vai se dar? Como vai acontecer? E aí Jesus, a fim de explicar com clareza, ele decide usar um casamento de uma forma alegórica para explicar aos teus escolhidos, os teus filhos, os teus amados, como seria a vinda. E ele decide usar o símbolo casamento, e ele começa a usar então a parábola das 10 virgens, que é muito conhecida, porém tem alguns pontos que eu quero dividir com a igreja. Lembrando que Jesus está usando o casamento para falar acerca da vinda, mas o casamento que Jesus está usando como símbolo não é um casamento a qual nós conhecemos, um casamento feito no Brasil e em tantos outros países. O casamento feito aqui, como que é? O casamento feito aqui no Brasil e em alguns países é assim: primeiro, um garoto do tempo de hoje conhece uma garota, ambos se interessam, e depois de se interessarem, hoje em outros tempos,
Com muita luta ele decide noivar. E depois de um bom tempo noivado, muito tempo, é que decide então acontecer o casamento. Quando o casamento acontece, é normal, conhecemos, é uma igreja, tem os padrinhos, madrinhas, as entradas. E o casamento a qual nós conhecemos, o noivo entra com os padrinhos, as mães e etc. Ficam no altar. E nessa espera, o noivo espera a entrada da noiva. E todo mundo no ambiente fica desesperado para ver o vestido da noiva, o penteado da noiva, principalmente mulheres, porque mulheres é muito detalhista. E conforme abre a porta para que a noiva entre, as pessoas já começam a ficar de pé, filmar e etc. Só que a vinda que Jesus está falando, a vinda dele, ele está usando um casamento, mas não é um casamento a qual nós conhecemos. Para que possamos entender, é necessário entender um pouquinho da cultura judaica. E eu, procurando, estudando, eu procurei descobrir. O casamento judeu, o casamento judaico, é diferente do nosso. O menino decide, conhece uma menina com muito tempo e assim acontece. O tempo a qual Jesus está falando, o casamento, a cultura era diferente. Primeiro, o pai e o menino, que era o noivo, ambos decidiam quem seria a tua esposa. O pai junto com o garoto procurava uma menina, olhava para uma família, e o pai junto com o filho escolhia a sua amada, a sua escolhida. E nesse momento o pai junto com o moço ia até o pai da noiva. E naquele momento começava um processo de escolha. Lembrando que o noivo, o menino que escolhia, mas a menina também tinha direito de se casar por licença, por própria vontade, não era nada forçado. E depois que isso era decidido, a menina e o menino decidiam isso, era nesse momento que eles se tornavam noivos. E quando se tornavam noivos, começava a acontecer um tipo de um contrato. Qual é o contrato? Quando o menino escolhia a noiva, o pai e o menino davam um dote ao pai da menina. Por quê? Porque hoje em dia a gente escolhe se quer ter filho. E tem muita gente que em vez de ter filho prefere ter um pet. Eu não tenho nada contra. A gente pode escolher hoje em dia, ou não é? As pessoas escolhem. Não tenho nada contra, porque eu também tenho os meus pets em casa. Mas naquele tempo, a família era abençoada pela quantidade de filhos que tinham. Quanto mais filho tinha, mais abençoado era, né? E pelo fato de ter muitos filhos, entendia-se também, além de ser abençoada essa família, tinha-se também mão de obra. Uma mão de obra. Porque era aquele tempo em que os filhos auxiliavam os pais, ajudavam os pais nos afazeres, nos detalhes, na organização. A menina ajudava a mãe, o menino ajudava o pai. Era uma fase em que, de fato, os nossos jovens e os nossos adolescentes, naquele tempo, não eram lesados. Eu acho que eu posso usar essa expressão, porque nunca se viu um tempo, aqui não tem não, é só de Campinas para lá, que tem uma galera que está morrendo, se arrastando, não traz um centavo para casa, mas leva todo o dinheiro que a mãe e o pai têm. E o que me chama a atenção é que quando eu acho que os meninos vão me trazer de volta o dinheiro, sinto que quando eles começarem a trabalhar, casa e leva o dinheiro embora. Escuta isso aqui. Nós estamos falando de um tempo em que o ensino era: você vai ajudar, você vai apoiar. Os nossos jovens eram vivos, saudáveis, ativos. As meninas entendiam que tinham que auxiliar, os meninos entendiam que tinham que apoiar. Então, quando uma menina, escuta isso aqui, quando alguém escolhia uma menina, entendia-se primeiro que se perderia uma mão de obra. Então, para aquela família não ficar no prejuízo, o noivo tinha que dar um dote, oferecer um dote ao pai, a fim de dizer: estou levando, mas tu não vai ficar no prejuízo. Segundo, porque se o pai morresse, a mãe da menina
não ficaria perecendo, ela teria um recurso. Então o costume é, primeiro, faz um tratado, é escolhida, faz um voto, entrega, faz algo que não deixe essa família perecendo. Era feito um tratado, era um dote que era dado. Logo depois disso acontecer, o noivo também dava uma joia. Para quem lembra a dracma perdida, a noiva recebia uma joia, entregava na mão dela, porque para quando o noivo voltasse, ela tinha que apresentar essa joia da mesma forma que ela recebeu. No dia que ele voltasse, ela tinha que estar intacta. E se o noivo voltasse, e se a joia não estivesse intacta, o noivo entendia, é desleixada, não tem cuidado, é desatenta. Escuta, um tratado foi entregue no madeiro e um dote foi pago. Qual foi o dote? O sangue de Jesus. E ele te entregou uma joia, teu ministério, o teu chamado. Ele te entregou uma herança. E a pergunta é, quando ele voltar, o que tu fez com o chamado? Quando ele voltar, o que tu fez com o ministério? Maria, coloquei na bolsa. Maria, coloquei na carteira. Maria, entreguei para o meu pai. Maria, entreguei para minha mãe. Toma vergonha na cara, pega a joia, porque o que Deus te entregou tem gente querendo. O que Deus te entregou tem gente... Ah, meu Deus do céu! Você não valoriza, mas tem gente querendo isso que tu tem. Tu tem dom para cantar e está dizendo, não canto mais, não oro mais, não toco mais. Ai, que bonitinha. Toma vergonha. Jesus está dizendo, te entreguei algo porque sei que você tem potencial para cuidar do que eu te entreguei. Meu Deus do céu. Nesse momento, o noivo entregava um dote, e quando entregava o dote, entregava a joia e ele se retirava. Agora entende isso aqui. O noivo se retirava e ia para onde, pastor? Para a casa do pai. Por que ia para a casa do pai? Porque a partir do momento, tem alguns detalhes, mas eu vou direto. A partir do momento que o tratado era feito, que o dote era entregue, depois tinha bebido de vinho, etc. Mas a partir daquele momento, o noivo entendia, tem compromisso. Eu tenho um compromisso. E eu tenho que dar conta daquilo que eu falei. Que Deus nos livre desse tipo de gente que dá a palavra, mas não cumpre. Escuta, nesse momento ele está dizendo, já que eu dei a palavra, era a obrigação do noivo. Ele voltava para a casa do pai. Quando ele voltava para a casa do pai, o que é que ele fazia, pastor? A palavra de Deus diz que ele voltava para a casa do pai para preparar um cômodo para receber a tua noiva. Ele preparava um ambiente porque ele entendia, eu não posso receber ela de qualquer forma, eu não posso receber ela de qualquer maneira. Aí ele vai preparar um ambiente para receber, porque o que ele está dizendo é, vai ter estrutura para receber você. Eu vou receber você e vou cuidar de você. Eu vou só trazer um pouquinho para o tempo atual para a gente entender. Quando ele vai para casa, pastor, do pai, para fazer uma morada para sua noiva, o que ele está dizendo é, quem casa, ninguém fala nada. Quem casa quer casa. Ele vai preparar um ambiente para receber a sua noiva, porque ele sabe do compromisso. Ele tem que trazer proteção, cobertura para ele, para ela. O que ele está dizendo, eu vou preparar morada. Aí o meu Jesus e o seu Jesus um certo dia disse, na casa de meu pai, oh meu Deus do céu, há muitas moradas, e eu vou, oh glória, preparar-vos lugar. Meu Deus do céu, ele preparou morada para mim e para você. Cadê os salvos? Cadê os transformados? Só quem tem certeza. Aí o noivo vai preparar a morada. Quando o noivo prepara a morada, escute isso, o noivo só volta no tempo que tudo estiver preparado. E eu vou dizer uma coisa para tu, é cultura. O noivo não sabe quando ele vai voltar para buscar a noiva. Quem sabe o dia e a hora é o seu pai. Por que o noivo não sabe? Porque se for um noivo jovem, novinho,
certamente ele teria ansiedade de logo buscar a tua noiva. Ele ficaria ansioso dia após dia. Ele diria: eu vou agora, eu vou no momento. Conjecturo, eu imagino todas as vezes o noivo dizendo: vou agora, papai, vou buscar agora, papai. Chegou o momento, não vejo a hora de abraçá-lo. Eu imagino o pai dizendo: dá uma segurada porque não é a hora, dá uma segurada que não é o momento. Você está ansioso, mas não chegou a hora. Quem sabe a hora? Só ele. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas eu tenho certeza, ele voltará para buscar uma noiva lavada e remida pelo sangue. O noivo não sabia. Enquanto o noivo estava alinhando a casa, a noiva ficava onde? Na casa com o pai. A noiva ficava com o pai e a mãe da noiva ensinava a noiva a bordar, a organizar, a limpar. E nesse momento a cultura diz que conforme a noiva ia preparando as suas vestes, o seu lindo vestido bordando, branco, puro, com o seu véu. Aqui nós temos as madrinhas para o casamento. Naquele tempo, o que acontecia é que chamavam-se as virgens, amigas da noiva. E aí as virgens, junto com a mãe da noiva, ficava naquele momento organizando o vestido, protegendo, ajudando e auxiliando. Os casamentos no tempo que a gente está falando, na cultura judaica, eram feitos muitas das vezes no outono e no inverno. Por quê? Pelo fato de ser muito quente aquele ambiente, a escolha era feita no outono e no inverno, porque era fresco, era frio, era tranquilo. Então a maioria das vezes os casamentos aconteciam nesse tempo. E para que você entenda, muitas das vezes o casamento era feito a partir das 7, era feito muitas das vezes à noite. Então, pelo fato, pastor, de ser feito à noite, as virgens, além de auxiliar a noiva no seu vestido, elas tinham que carregar lamparinas com azeite dentro, e as lamparinas deveriam estar acesas. Por quê? Porque pelo fato de ser frio e pelo fato de ser à noite, eu estou falando de um tempo que não tinha iluminação, não tinha luz, era tudo à base de lamparina, velha, etc. Então, a fim de que o noivo não passe pelo caminho no escuro, era necessário que as virgens se preparassem com as suas lâmpadas, porque quando o noivo viesse, elas precisavam iluminar. Tem gente que já está pegando. Iluminar o caminho para o noivo chegar. Escute isso aqui. Aí elas estão preparando. Elas não sabiam dia, elas não sabiam hora, mas o tempo todo faziam troca de azeite. O tempo todo estavam preparadas, porque uma hora ou outra ele não veio, mas ele vai voltar. Oh, meu pai amado, ele não chegou, mas ele voltará. Aí elas estão preparadas. Aí o que acontecia? Quando o pai dizia: chegou a hora, bora se alinhar. Escute essa informação e não perca isso aqui. Quando isso acontecia, o noivo pegava os seus amigos e com a sua família iam ao encontro da noiva. E para quem não sabe, os amigos pegavam as suas sanfonas, os seus instrumentos de sopros, e conforme eles iam ao encontro da noiva, eles davam aquele sopro grande e diziam: sai-lhes ao encontro. Oh, meu pai amado. Aí vem o noivo, alguém tocava uma buzina, ou os amigos dizendo: bora, chegou o momento, meu amigo, bora buscar a sua noiva. E conforme os amigos iam se aproximando na frente do noivo, eles tocavam a trombeta e diziam: sai-lhes ao encontro. Aí veio o esposo. Quando essa informação acontecia, era rápido e ligeiro. As virgens pegavam as suas lamparinas e começavam a criar uma fileira. Para quê? Porque ele chegou. E quando ele chega, não tem iluminação. Mas se não tem iluminação aqui, meu pai, a gente começa a criar agora. É nesse momento que elas carregam o fogo, oh meu pai. É nesse momento que elas carregam a chama, oh meu pai. É nesse momento que ela vai dizendo: tu pode vir, que o caminho está iluminado para tu chegar. Eu não aguento isso aqui não. Elas preparam. E conforme o noivo chega,
elas estão preparadas. Aí Jesus, a fim de fazer o povo entender o assunto do céu, aí ele faz isso aqui. Então, o reino de Deus será semelhante a 10, que tardando o noivo, escuta, o que me chama a atenção, meu pastor, é que o Senhor nosso Jesus não diz: o reino do céu será semelhante a 5 prudentes. Ele diz: será semelhante a 10 virgens. Aí depois ele especifica: 5 são loucos, 5 são prudentes. Aí entenda essa informação. Eu comecei a falar com Jesus: por que que elas são loucas? E qual é a diferença das prudentes? Você vai entender agora. Porque as loucas foram ao encontro, mas entenda, estavam todas no mesmo foco, estavam todas no mesmo objetivo, estavam todas esperando. Porém, 5 ficaram de fora. E eu comecei a dizer a Jesus o porquê que ficaram de fora. E Jesus me disse: entenda, elas eram loucas. E eu perguntava a Jesus: por que eram loucas? Qual é o cenário e qual é a situação? E por um bom tempo eu pensei: eram loucas porque dormiram. E quantas foram as vezes que eu pensei: eu não posso dormir, eu não posso cochilar. Mas a Bíblia é bem clara para dizer que todas adormeceram. Estavam todas esperando, estavam todas clamando, estavam todas no mesmo foco. Porém, todas adormeceram. O que Deus me disse: recebe isso aqui que é de graça. É bem verdade que todo mundo cantou, é bem verdade que todo mundo adorou, é bem verdade que todo mundo clamou, é bem verdade que todo mundo veio para o culto. Mas é bem verdade que só vai subir quem está preparado. Porque tem gente dizendo: não, se eu canto junto com o grupo tá certo, a minha entrada tá certa. Não, se eu tenho uma carteirinha de membro, a minha entrada tá certa. Não, porque eu participo, eu tô sempre apoiando, eu tô sempre auxiliando. Entenda isso aqui: todas estavam na mesma espera, porém só subiram as preparadas. Então existe a possibilidade de eu cantar, mas não está preparada. Existe a possibilidade de eu tocar, mas não está preparado. Existe a possibilidade de eu reger, mas não está preparado. Deus está dizendo: vigia, porque Ele vai voltar, Ele chegará. Aleluia. Todas adormeceram. Isso aqui me chama a atenção. Escute. Por que eram loucas? Eu vou te explicar daqui a pouco. Todas adormeceram. Por um bom tempo, pastor, eu me martirizei, dizendo: eu não posso cochilar, eu não posso me cansar, eu não posso parar. Eu vou abrir um parênteses aqui. Quando disse que todas adormeceram, significa que todo mundo cansou. Elas estavam preparadas para um tempo delas, mas a palavra diz que tardando o noivo, todas dormiram. E eu vou dizer uma coisa para você, igreja: se tem uma coisa que a gente não controla sendo humano, eu falo fisicamente, se chama sono. Quer que eu prove para você? Ontem eu acordei 5 horas da manhã, numa guerra, numa luta. E aí passei o dia, quando foi à tarde, fui ministrar em Montemor. De lá eu já fui para Piracicaba. Saí de Piracicaba, já era meia-noite. E conforme eu estava voltando para casa, dirigindo, eu tô emocionada, eu tô dirigindo, emocionada, tô me sentindo a Lete do Toretto, me sentindo a Lete. Meu Deus, só falta o dinheiro dela. Escute. E eu voltando para casa, quem dirige vai entender o que eu tô falando. Sabe aquele momento que você fala: tá tranquilo, eu consigo voltar, eu consigo dirigir, eu consigo, vai dar tudo certo. Mas o nosso corpo não é máquina. Tem hora que a gente cansa. E no volante foram questão de segundos. Sabe aquela piscada? Quem já passou por isso? Quem já passou por isso?
E vamos falar sério, ô piscadinha boa, mas que pode tirar a tua vida. Eu dei aquela piscada, eu nem falei isso pra mim, que ela é toda preocupada. Eu dei aquela piscada boa, e que eu senti o volante dando aquela virada, o Espírito falou, toma jeito, acorde. Aí eu ressuscitei, porque a verdade é uma só. Eu posso dizer uma coisa pra você: todo dia que a gente dorme, a gente morre, e de manhã Jesus nos ressuscita. Então a gente dorme e morre, quando acorda ressuscita. Você morre e Jesus ressuscita. Você morre e Jesus ressuscita. Escuta, nesse momento eu dei aquela boa pescada, aquela cochilada, porque o sono a gente não consegue controlar. Trazendo para o ambiente espiritual agora, ministro para mulheres que estão na correria há muito tempo. Concentre-se aqui, concentre-se aqui. Ministro para mulheres que estão na guerra há muito tempo. Cuida do marido, cuida do filho, cuida do ministério, e são tantas coisas. Eu ministro para mulheres que estão no seu limite, e você está dizendo, eu não posso cochilar, eu não posso me cansar. E eu vou dizer uma coisa para você: as loucas eram loucas não é porque dormiram. Não eram loucas porque dormiram. Pensei, eu não posso dormir porque eu vou ficar igual as loucas. E não eram loucas porque dormiram. Só que entenda isso: você não é máquina. Tá tudo bem se você se cansar um pouco. Tá tudo bem se você está no seu limite. Porque nunca se viu um tempo de tanta gente correndo para chegar. E as coisas com Deus não é assim. Não é quem chega primeiro, é quem consegue chegar. Se é em segundo, se é em terceiro, se é em quarto, não interessa. O importante é que você permaneça. O tempo todo eu me cobrei dizendo, eu preciso chegar, eu preciso alcançar, eu preciso fazer. Aí Deus me disse, calma. Muitas das vezes o mistério não é em chegar, o mistério é permanecer. E a guerra hoje em dia é permanecer. É um bando de gente saindo, é um bando de gente parando, é um bando de gente voltando. Aí Deus está dizendo, não precisa correr, eu só preciso que você permaneça. Elas dormiram. Escuta, pela vida do teu filho você está dizendo, eu não aguento mais, eu estou cansada. Pela vida do esposo você está dizendo, eu não estou dando conta. Eu falo isso para líderes, pastores, porque quem dirige igreja, quem vê as fotos não conhece as guerras. São tantas coisas, são tantas pelejas, são tantas lutas. E está tudo bem você parar um pouco e respirar. Está tudo bem você dar uma parada, dar uma segurada e dizer, pastor, eu preciso de uma semana, eu preciso respirar, eu preciso descansar. Elas dormem, elas cochilam por um tempo. O problema não é cochilar, porque elas dormiram. Aí está escrito que à meia-noite alguém dá um clamor. Qual é o clamor? Sai-lhes. Aí vem o noivo. Quando o clamor é declarado, elas se posicionam. Todas. Isso aqui é muito bonito. Todas dormiram, mas quando o clamor acontece, todas despertam. Porque dormir é uma coisa, hibernar é outra. Cochilar é uma coisa. Agora, pôr o teu ministério debaixo do travesseiro e dizer não faço mais é outra coisa. Uma semana de descanso é uma coisa, um ano todinho, pelo amor de Deus. Cochilar tudo bem, mas hibernar jamais. Descansar tudo bem, mas parar jamais. Oh glória. Elas estão dando a cochilada, e quando o Espírito, alguém vem declarando sai-lhes ao encontro, aí vem o noivo. É nesse momento que todas despertaram. O problema não é dormir, o problema está aqui. A palavra de Deus diz que quando o noivo chega, as prudentes eram prudentes, porque além de carregar o que tinha em mãos, carregavam o de reserva. Isso aqui é muito forte, eu não entendi. Você pode dormir, mas se for dormir, dorme sobre a reserva de azeite. Se for dormir, dorme no travesseiro de azeite. Se for dormir, dorme numa cama de azeite. Porque quando ele voltar, você vai estar preparada com a tua reserva, só para não esperar. Aleluia. Aí, escuta. Nesse momento elas dormem.
E aí eu descobri o porquê que eram loucas. Porque elas levaram o que tinha. As loucas levaram para aquele momento. E as prudentes? Prudentes, porque entendiam esse assunto aqui. Para quem não sabe, as lamparinas antigamente eram feitas em botijas de barro. E para você que não conhece, entenda isso. O barro, ele é poroso. E pelo fato dele ser poroso, o azeite que é colocado dentro, ele se consumia com muita rapidez. Ele era poroso, então aquilo se consumia muito rápido. Então a troca do azeite, isso aqui é muito bonito. A troca do azeite era feita de 3 a 4 horas. Dava umas 3 a 4 horas, era necessário trocar o azeite, porque senão o pavio pegaria fogo, mas com o tempo não queimaria mais. Então de 3 a 4 horas era necessário fazer troca de azeite. Aí as prudentes têm ciência. Qual é? Bom, o horário preparado, que a gente tem mais ou menos uma noção, creio que vai ser tal hora. Aí a prudente faz isso aqui, ó. Mas e se ele não chegar nessa hora? Eu fico imaginando uma falando com outra e dizendo: mulher, vamos tomar jeito, vamos fazer o seguinte, vamos levar reserva. Porque se ele não vir, o que tem na nossa mão não der, fica tranquilo, a gente usa a nossa reserva. Escute isso. Por que eram loucas? Porque levaram só o que tinham em mãos. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente que tem para o congresso, mas não tem para segunda-feira. Tem gente que tem para terça, mas não tem para quarta. Tem gente que tem para quinta e se convenceu: já que eu vim hoje que é domingo, eu só volto domingo que vem. Aí Deus está dizendo: o que tu está levando agora é pouco. Se for para levar um pouco agora, volta na segunda para buscar mais azeite. Volta na terça para buscar mais azeite. Volta na quarta para buscar mais azeite. Porque o que você tem na mão pode não dar. Aí Jesus está dizendo: já que veio, leva a reserva. Já que veio, leva a reserva. Eita! Aleluia! Escuta! Elas levaram aquilo que tinha em mãos. Esse é o teu problema. Você se acostumou a vir nos domingos e só volta no outro. E durante a semana o que não vai te faltar é guerra espiritual. O que não vai te faltar é luta. Aí você chega no outro domingo vazio, seco, que nem uma língua de louro. Aí fica difícil para sentir, fica difícil para adorar. Todo mundo pula e ela está lá com cara de sonsa. Ó céus, ó terra. O pastor está pulando e ele está lá, mas precisa pular desse jeito? Alguém está adorando e fica questionando o nosso jeito de adorar. Por quê? É porque está vazio. Mas hoje tem azeite do céu para a tua cabeça. Que todo tempo sejam alvo as suas vestes, nunca falta azeite sobre a tua cabeça. Quem quer azeite, recebe que é de Deus. Por que elas faziam isso? Elas tinham consciência. Por isso elas eram as prudentes, porque levaram a reserva. Quando houve um clamor, pastor, é nesse momento que todas despertam. Quando todas despertam, aí vem as doidas, as loucas, e faz isso aqui, ó. Eita, ele chegou. Aí elas têm consciência. Quando elas têm consciência, elas vão até as prudentes e diz: dai-nos vosso azeite, porque o nosso fogo se apagou. É isso que está escrito? Não. Dai-nos dos vossos azeites, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Tem gente que está pensando: ficaram de fora porque apagou. Não, ficaram de fora porque estava dentro, mas estava apagado. Oh Jesus, estava dentro, mas não sentia mais. Estava dentro, mas não chorava mais. Estava dentro, mas não jejuava mais. Eu estou pregando para gente que está dentro, comprou o uniforme, mas está apagado. Não é de hoje, é de tempos. Estão se apagando, não apagou. É para você que a tua fé está só Deus para ter misericórdia.
O pastor fala de você, vai receber, a vitória já é sua. Você fica, só se for com a irmã fulana. Comigo não. O pastor está decidido fazer algo profético e profundo. Você perdeu a fé, perdeu a esperança, se frustrou com pessoas. Aí tu vem e faz a tua parte religiosa. Senta, assiste, não adora, assiste. Só que entenda isso, aqui não é Globo, aqui não é TV, aqui não é Ratinho, aqui não é lugar de assistir culto. Oh meu Deus do céu. Aqui é lugar de entregar, aqui é lugar de chorar, aqui é lugar de se humilhar, aqui é lugar de derramar. Quem está pegando? Quem está pegando? Aí, nesse momento, elas estão se apagando. E por favor, que arranquemos as máscaras agora. A pergunta é: quanto tempo você está fazendo uma performance? Tutel. Ó, isso aqui o corpo faz. Mas tem muita lata fazendo barulho, mas está vazia. Oh Jesus. Aí ele está dizendo: você é uma lata vazia ou você é uma lata cheia? Oh Jesus. Oh aleluia. Ele está dizendo: se você está se apagando, fica tranquilo, vai descer uma nuvem de glória aqui. Oh Jesus. Quem estava vazio vai se encher. Alguém vai olhar para você e vai dizer: oxe, não era teu último culto? Você vai dizer: você não está entendendo. Cheguei lá vazio, o Espírito Santo me queimou, o azeite desceu. Quem estava desanimado se encheu. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? A pergunta é: o que é que está te apagando? Por mim eu parava agora, o cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Deus sabe. Parei pra respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, e por mim eu parava agora, meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto medo que me aperta e me deixa assustado. Deus sabe. Por mim eu já teria tempos há muito tempo parado. Aí você pensa em parar, mas do nada, eu não aguento isso aqui. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrar. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, lhe enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria de... Você tava apagado, mas você vai incendiar. Tava apagado, mas vai incendiar. Foi por causa dele. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem
só pra te lembrar, é que eu não desisto de você, meu filho. Se apagou porque feriram você, se apagou porque acreditou em pessoas, aí Deus está dizendo: mas o azeite desce aqui agora, o azeite desce aqui agora, o azeite desce para libertar. Se sentir de abraçar, abrace. Se sentir de adorar, adore. Se sentir de entregar, entrega. Vai morrer não, criatura. Tu não vai desistir, não vai abandonar. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra mostrar. E o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre estei aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio, e és o meu alívio, e és o meu alívio. Olha ele aliviando você aqui agora. Olha ele te trazendo pra perto de novo aqui agora. Meu Deus, segura. Só sente essa nuvem de glória, só sente essa nuvem de cura, e o azeite vai descer, coroa certa, e a graça vai curar. Seria uma vaga. Esse desânimo vai cair por terra, coroa naia certa. Jesus, olha o que Jesus está fazendo. Vou terminar. Senta rapidinho. Preciso terminar, preciso aplicar. Eu não aguento esse Jesus. Aí as que estavam, escuta, as loucas não levaram uma reserva, pastor. Quando não levam uma reserva, varão, elas vão na prudente porque elas sabem que está acabando, e para ele chegar, o que elas têm não vai dar. Será que o que você trouxe vai dar? Será que o que você tem vai dar até ele chegar? Elas fazem isso aqui, meu pastor. Elas vão às prudentes e dizem: dai-nos os vossos azeites, para que não falte a nós. Os nossos estão se acabando. Aí as prudentes fazem isso aqui, ó. Oxe, não. Para que não falte a nós, ide aos que vendem e comprai azeite para vós. Vem comigo aqui, por favor, pastor, divide comigo isso aqui. Eu creio que o senhor já pensou nisso. Se elas têm reserva e o noivo está chegando, quando as loucas dizem: dá-me do vosso, divide aí. A pergunta é, na parte da razão, não poderia dividir? Vem comigo. Se ele está à porta e elas têm reserva, não poderia compartilhar? Aí as prudentes fazem isso aqui, ó. Não. E de comprar. Escute isso aqui. Poderiam dividir? Sim. Mas não é justo. De novo. Poderiam dividir? Sim. A galera do tempo atual, se tivesse nesse tempo, ia usar essa expressão aqui, ó. Mas cadê o amor da igreja? Se tem sobrando, por que não divide? Por que não compartilhou? Se ele está chegando, poderia me dar um tiquinho. Cadê o amor? A geração ioiô creme, não é Nutella não, é ioiô creme. É o mimimi, é o nhen. Se o pastor dá uma estreitada, pega a Bíblia, põe embaixo do braço, diz: aqui eu não volto mais. Eu estou adorando, o Senhor não disciplina minha família não, porque se disciplinar minha família eu não volto mais. Bonitinha, né? E bonitinho, Deus está só assinando. Escuta, poderia ter dividido, mas não é justo. Está na hora da igreja entender que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Prova para mim que Deus é justo, rápido, ligeiro. Deus chama Noé e diz: cria uma arca, constrói. Ele constrói. Aí está todo mundo taxando ele de doido. Ele está convidando, ninguém quer. Entra, povo, ninguém quer. Mas quando chega o dilúvio, nesse momento quem não queria começa a querer.
Aí Deus dá uma ordem, já que o povo não entra, faz o seguinte, chama os bichinhos. Não vou nem entrar muito em detalhe, mas eu preciso entender. Bicho que obedece mais que gente. Tem momentos que o pastor prefere lidar com uma jumenta do que com certos membros. Complicado, sangue difícil. Aí Deus percebe e diz assim: faz o seguinte, chama então os bichinhos. Aí os bichinhos vão entrando aqui bonitinho, todo mundo entrando bonitinho. Quando entra, a palavra de Deus diz, quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando. A palavra de Deus diz que depois que todo mundo entrou, o Senhor fechou a porta do lado de fora. Por que o Senhor fechou do lado de fora? Está na hora da gente mergulhar nisso aqui. O Senhor fechou do lado de fora porque Noé é homem, gente como qualquer outra pessoa. Quando o dilúvio aconteceu, você precisa entender que tinham bebês do lado de fora chorando, mulheres gritando e dizendo: deixa eu entrar, abre um espacinho. Aí Noé, com o seu jeitinho gospel, certamente daria um jeito: vou abrir, porque eles não podem sofrer do lado de fora. Aí, como Deus é amor, mas também a justiça, Ele diz: eu fecho do lado de fora, porque tiveram chance de entrar quando podiam. Se não entraram, agora não entra mais. Poderiam dividir, mas não é justo. Sabe por que elas não dividem? Recebe essa informação que é de graça. Porque além de carregar o que está em mãos, para levar a reserva tem preço. Tem gente que acha é fácil levar reserva, é nada. Trazer reserva é carga. Tem gente que quer pular no mistério, quer pregar, quer ser envolvido, mas não quer carregar reserva. Para carregar reserva não pode falar como o outro fala, não pode andar como o outro anda, não pode ver o que o outro vê, não pode falar. Meu Deus do céu, Deus está dizendo: você não pode ser o que tem em mão, mas você precisa levar reserva de santificação, reserva de humildade, reserva de busca. Tem gente que quer fazer o que a gente faz, mas não sabe o preço que é carregar. Eu quero uma igreja igual do pastor Davi e da pastora Simone, mas não sabe o preço que é de carregar. Oh, meu Deus do céu. Não é justo, porque eu paguei o preço. Está na hora de você parar de querer chamar a missionária para ir lá na tua casa, usar a reserva dela. E Deus está dizendo: busca a sua. Não tem que ser a fulana que tem, não, a pastora que tem que ir. Que quando a pastora aí o milagre vai acontecer. Para de usar a reserva dos outros, começa a buscar a sua, porque o Deus que usa ela, o Deus que usa ele, vai usar você também. Carrega a reserva, carrega a reserva. Aí, quando ele chega, nesse momento elas dizem: não, vão ao encontro. Aí elas fazem o quê? Sai. Para fazer o quê? Para comprar. Porque tem dinheiro para isso, tem botija para isso. Mas o texto diz que quando elas saíram a buscar, o noivo chega. Eu estou ministrando para alguém que tem tempo para buscar, tem tempo para se humilhar, está em tempo para clamar, mas está dizendo: semana que vem eu começo, terça que vem eu começo. Eu preciso entender crente que espera chegar congresso para começar a entregar. Não, na semana que vem, no mês que vem eu dou início. Elas saíram, tinha dinheiro e tinha ambiente para pôr, porém não dava mais tempo. Você está dizendo: semana que vem eu começo, e a pergunta é: será que vai dar tempo? E se Jesus vier para todo mundo, talvez não dê tempo, ou muitas das vezes Jesus vem para você. A pergunta é: será que vai dar tempo? Aí Jesus está dizendo: já que veio no congresso, começa hoje, busca hoje, adora hoje, derrama hoje, clama hoje, se humilha hoje, pede perdão hoje, abraça hoje, acredita hoje. Ah, meu Deus. Elas saíram, tinham condição de buscar. Quando elas vão buscar, o noivo chega. Aí quando o noivo chega, elas começam a declarar. As prudentes entraram porque estavam preparadas. Alguém precisa entender que preparado significa em qualquer momento. Então vamos lá, aplicação rápida para a gente orar. Preparado no trânsito,
Porque tem gente que tem uma lamparina que pega fogo aqui. E o pavio, escuta isso aqui. Tem gente que queima sobre o altar. E o pavio tá aquela chama imensa. Não se engane com lamparinas com chamas grandes. Porque lamparina com chamas grandes significa que tem pouco azeite dentro. Quanto mais azeite tem na lamparina, mais baixa é a chama. Mais dura por mais. De novo. Quanto mais azeite dentro, mais tempo a chama dura. Por que que tem gente que só queima hoje e não consegue queimar amanhã? Porque está na base do pavio. O azeite já acabou. O que mantém a chama acesa é o azeite. O que mantém a chama acesa é o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. O fogo não apaga, mas cadê o azeite para manter a chama acesa? Jesus está dizendo: você está vazio ou você está cheio? Cutuca alguém do teu lado e diga: tu está vazio ou você está cheio? Aí, quando o noivo chega, elas estão preparadas. Você tem que estar preparado em qualquer momento. Tem gente que está preparado na frente do líder. Ele está dizendo: fique preparado quando o motoqueiro aparecer na frente do teu carro. Eita, ninguém fala nada. Fique preparado quando alguém falar mal de você no grupo de família. Fique preparado quando você estiver na tua faculdade, onde a tua liderança não te vê, mas os olhos do amado são como chama de fogo. Fique preparado lá. Fique preparado na rua da tua casa, porque ele voltará. Isso aí é certo. A pergunta é: tu sobe? Será que eu subo? Jesus está dizendo: a minha volta é certa, mas a preocupação agora nesse momento é quem está preparado. Quem está preparado na rua, está preparado na calçada, está preparado na faculdade, está preparado no churrasco da família, está preparado na piada na empresa. Oh, Deus está dizendo: eu venho buscar não quem entra no canto, mas eu venho buscar quem está preparado. Aí as preparadas entram, as doidas começam a chegar. Quando ela chega já é tarde demais. Aí elas vão usar a misericórdia. Abre-nos a porta, Senhor. Oh, meu Deus. Abre-nos a porta, mestre. E para muitos, por favor, não faça cara de egípcia. Não faça cara de desentendido. Para muito ele vai dizer: apartai-vos de mim, oh maldito. Preguei em teu nome, cantei em teu nome, adorei em teu nome, profetizei em teu nome, orei em teu nome. Apartai-vos de mim, ó maldito. Eu não te conheço, não te conheço. Mas eu participei do congresso, eu não te conheço. Mas eu digo disso, eu não te conheço. E do que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade? E do que vale ter tudo e não te dar meus lábios na minha mão? Quero me entregar a ti. Escute, eu preciso ser profunda. Mas eu fazia mídia na igreja. Eu não te conheço. Eu limpava a igreja uma vez ou outra. Eu não te conheço. Eu participava do grupo de louvor. Usei até umas técnicas. Eu não te conheço. Aí Deus está dizendo para alguém aqui: quem escolheu o tema foram vocês. Ele voltará. A pergunta é: será que esse uniforme salva você? Será que esse microfone pode me salvar? Aí ele está dizendo: eu só vou deixar entrar os preparados. Fica de pé. Fica de pé.
Deus está dizendo para alguém: quando você bater o teu... Você quer saber quando a gente está preparada? Dá uma batidinha de vez em quando tu bate o pé no canto do sofá. É nessa hora que ele vai saber se tu está preparado ou se tu vai lançar um bando de palavras. Eu não aguento não. Sabe qual é o momento que Deus mostra pra gente quem a gente é? Quando alguém começa a nos perseguir, Deus a fim de nos provar só para olhar, porque tem gente que diz que tudo é o diabo, né? Tem gente que tem medo de macumba, mas não teme a Deus. Você precisa entender que até o diabo trabalha pela permissão de Deus. E quando Deus manda o inimigo trabalhar, tem limite. Eu não temo o inimigo, eu temo a Deus. Quando Deus põe a mão, ele abre buraco e faz cair dentro. Isso aqui desceu fresquinho aqui agora. Escuta. Aí nesse momento entraram as preparadas. Agora a gente termina para orar. O grupo de louvor vai me ajudar aqui? Negócio forte aqui, o negócio vai descer até agora. Cadê o Beck? Cadê? Nós vamos fazer um negócio santo aqui agora. Cadê o grupo de louvor? As meninas do vocal, cadê o menino? Vem, meu filho. Escuta. Aí as preparadas entram. E o texto diz: vigiai. O que nós precisamos não é aparecer, não é pregar, não é cantar. Vou aplicar. Faço parte desse público, por isso aplico. Existe a possibilidade de eu pregar e não entrar. Existe a possibilidade de eu cantar e não entrar. Porque não é o dom que vai me fazer entrar. O que vai me fazer entrar é a preparação que eu tenho no oculto do meu quarto. Enquanto o meu pastor não me vê, é a preparação que me fará entrar. Existe a possibilidade de alguém pregar 7 anos, 15 anos, cantar 30 anos, dirigir igreja e na hora de morrer, não entrar. Porque o céu não é brincadeira, queridos. Não. Deus vai ter misericórdia. Não. O céu não é brincadeira, não é nem justo. Você renuncia. Alguém está na igreja, está com a vida meia boca, do nada morreu, todo mundo é salvo. Era um bom homem, era uma treva. Não, mas era um homem de Deus. Tribulado, não, era um homem de Deus. Só a mulher dele sabe a prova que ele é. Só o esposo dele sabe a treva que ele é. O jovem vem para a igreja, a menina vem para a igreja, mas só a mãe dela sabe a treva que ela é. Aí Deus está dizendo: você pode enganar homens, mas depois que o corpo descer à sepultura, o tete a tete é eu e você. Preparadas entraram. Mi maior, pode morar aqui, tá bom? Escute. Agora vem comigo, pastor. Estava todo mundo dormindo ou não estava? Todas. É ou não é? Está no texto. Se está todo mundo dormindo, a pergunta é: quem disse? Aí vem o noivo de novo. Se está todo mundo dormindo, a pergunta é: quem deu o grito? Sai-lhes. Porque aí vem acabei de dizer para você que o casamento judaico era feito assim. Quando chegava o momento, os amigos se aproximavam à frente do noivo e com as suas trombetas diziam: sai-lhes ao encontro. Aí vem o noivo. Aí Apocalipse 22:17 está escrito: e o Espírito, meu Deus do céu, e a noiva dizem: vem. Eu não aguento isso aqui não. Alguém está perguntando: quem é que clamou, Maria? O meu Jesus. E o seu Jesus disse: eu irei, mas vos deixarei o meu amigo. Qual é o nome? Consolador. Eu ministro para alguém que dormiu e não está conseguindo acordar. O Espírito Santo lança um clamor agora. É tempo de se arrepender. É tempo de voltar. É tempo de clamar. É tempo de adorar. Agora presta atenção. O tempo todo o texto fala do quê? Das virgens. E a pergunta é: cadê a noiva? Tá todo mundo olhando pro texto e dizendo: pronto, tá pronto, vai levar. É nada, escuta isso aqui. Cadê a noiva? A noiva está aguardando. A noiva simboliza a igreja, uma totalidade. E as virgens? É cada um
cuidando da sua salvação, porque a salvação é individual. Oh, meu Deus do céu. E as virgens serviram para quê, pastor? Para se apresentar, para aparecer, para se destacar? Não. As virgens serviam para iluminar caminho para o noivo passar. Para você que encanou que você só tem que receber, nós fomos chamados para servir, para fazer o quê? Iluminar caminho para o noivo. E quem é o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto. Aí eu imagino elas com as lamparinas dizendo: eu já coloquei as minhas vestes. Eu vou orar por alguém aqui agora. Estou só te esperando. Viaja nisso aqui agora. E vamos dançar. Eu quero chamar você para vir aqui à frente agora. Depois eu vou vender minha bala, tirar foto. Eu vou orar agora. Eu quero orar por você que está só Deus para ter misericórdia. Maria, Deus sabe que eu preciso de um renovo. A Bíblia diz que quem confessa alcança misericórdia. Pode ser meu último culto hoje, pode ser seu último culto agora. Se for para ser o último, você vai sair com reserva. Venha para frente, eu quero orar por você. Maria, eu estou precisando de um avivamento. Eu estou precisando de uma cura. Eu estou precisando de um renovo. Eu estou precisando de uma... Enquanto eu canto, você vai chegando. Enquanto eu canto, você vai chegando. Tem fogo nos olhos. E tem fogo nos olhos. Vem para frente. Vem para frente. Vem para frente. Eu quero orar por você que sabe que dó Deus para ter misericórdia. Maria, eu preciso de uma libertação. Maria, eu preciso voltar aos pés de Jesus. Meu noivo. Vem para frente. Tem mais gente, tem mais gente. Cadê você que trouxe a sua azeite, a sua vasilha para encher de azeite? Sai do seu lugar, vem à frente. Tem fogo, sobe a adoração. Sobe a adoração, sobe, sobe, sobe. E tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Tem gente chorando. Tem gente chorando. Chora, chora. Entrega tudo, vai. Meu noivo esperado, eu amo a minha. Vem pra frente. Vem pra frente, tem mais gente. Vem pra frente. E do que vale ter as poesias mais lindas. Vem pra frente. As intercessoras, cadê as minhas meninas? Vamos trabalhar, nós vamos orar aqui agora. Vocês vão orar por vidas agora, meninas. Mulheres serão curadas. Homens serão renovados. Quem estava vazio vai ser cheio. Quem estava desanimado vai receber. Oh, meu Deus. Cadê os varão para me ajudar? Nós vamos orar que o negócio vai curar. E entregar minha vida como adoração. Não olha pela sob emocional. E buscar as canções mais lindas. Cadê os profetas? Cadê os profetas? E se meu coração não queima por ti,
alguém pegasse essa criança aqui do colo desse homem aqui? Tem alguém para pegar essa criança?